Fala galera, aqui é o Judes, professor de filosofia, e hoje eu estou aqui para falar do rival do Heráclito de Éfeso que eu falei no vídeo anterior. Antes de mais nada, eu vou ter que pedir, porque eu disse para vocês que eu tenho que ensinar o algoritmo das redes sociais. Então, quem puder seguir, curtir, compartilhar, se inscrever, etc., achar que vale a pena por causa do conteúdo, eu agradeço demais. Então, depois da vinheta, eu vou contar quem foi Parmênides de Eleia. Bom, Parmênides nasceu em Eleia, como eu falei, mais ou menos no ano 515, antes da Era Comum, antes de Cristo, um pouquinho depois, então, do próprio Heráclito. E ele e o Heráclito, eles eram meio que um Grenal, assim, ou seja, tu escolhe um lado, tu escolhe o outro, eles são totalmente incompatíveis. O que importa no Parmênides para nós aqui, neste vídeo? A não mudança e a imobilidade do ser. De onde sai isso? Se vocês lembram bem, o Heráclito é aquele que diz que tudo flui, tudo está mudando o tempo todo, tudo é devir. Mas para o Parmênides isso está completamente errado. Primeira ressalva que eu preciso fazer: para o pensamento grego antigo, pensamento é idêntico a ser. Ou seja, se tu consegue pensar em algo, essa coisa tem um grau de realidade. Vai dizer, pô, mas Judes, eu consigo imaginar um hipopótamo rosa que voa e solta raios pelos olhos. Bom, para os gregos antigos, pelo menos na ordem do pensamento, da imaginação, tem um certo grau de existência, na verdade. E aí isso vai ser importante para entender o argumento do Parmênides, porque ele vai muito contra nossas noções básicas de realidade. Primeira coisa, o Parmênides vai dizer, isso é importante para entender, que o não ser não é, óbvio. Mas o que isso significa? O não ser, ele não pode nem ser pensado. Se eu digo assim, pensem no nada, vocês vão pensar em alguma cor, uma parede, tudo escuro. Se vocês pensarem alguma coisa, já é algo. Então não é não ser. O não ser é impensável. E nesse sentido, o Parmênides vai pegar a ideia de que nossos sentidos nos enganam. Vocês nunca ouviram um barulho e acharam que tinha alguma coisa e foram ver não tinha nada? Ou acharam que viram algo ou reconheceram alguém e não era alguém? Isso basicamente mostra que nossos sentidos são falhos. Então, não pode ser através dos sentidos que a gente vai chegar na verdade. Vai ser por onde? Pela razão. Isso Parmênides vai defender e vai ser muito influente, talvez no maior filósofo da história do Ocidente, que é Platão. Mas enfim, voltando para o Parmênides. Lembrem-se então que o não ser não pode ser pensado e que o pensamento é o único caminho para a gente chegar na verdade, no conhecimento. Os sentidos nos enganam, portanto não são confiáveis. Se tudo muda, dizia o Parmênides, eu tenho que passar do que eu sou nesse momento para algo que eu ainda não sou. Uma modificação pressupõe uma passagem do ser por algum nível de não ser. Eu deixo de ser o que eu era, eu deixo de ser o Judes bebezinho de fralda para ser o Judes adolescente, ou seja, eu passei de um ser para um caminho que passa por um não ser mais o que eu já era. Isso é basicamente um paradoxo. Em grego, para significa contrário de, e doxa vem de opinião ou aparência. Então, contra as aparências, o Parmênides vai dizer que nada muda. O que existe sempre existiu, e o que não existe nunca vai existir. As coisas não mudam, elas são uma só. Segundo ponto, se as coisas não mudam, nada se move. Porque se mover é partir de um espaço para outro espaço vazio, ou seja, um não espaço. Eu sei que isso pode parecer muito doido, mas isso tem implicações filosóficas muito importantes, como o privilegiamento da razão como a única capaz de nos levar ao conhecimento verdadeiro e a negação deste mundo corpóreo, desse mundo dos sentidos. Ou seja, Parmênides defendia a imobilidade do ser e a ilusória ideia de que as coisas mudam. Mas aí diziam para ele assim, pô Parmênides, mas eu vejo que as coisas mudam. Voltamos lá para o começo, onde ele diz, os sentidos nos enganam, portanto não é no sentido que a gente vai conseguir encontrar a verdade. Então, Heráclito está de um lado, Parmênides está do outro, e essa é a primeira grande rivalidade da história da filosofia ocidental. Nosso próximo vídeo sobre a história da filosofia vem a primeira filósofa que eu vou falar para vocês, Diotima de Mantineia. Vamos arriba!